Esse pedaço ele está bem falando do imaginário. Ele fala assim, para Freud, ele traz o imaginário, o eu como uma função imaginária. Porque nós construímos o nosso eu quando nós sentimos o mundo. Cheirando, provando, né, mexendo, vendo, ouvindo. Ele fala assim, esta função imaginária, ela está bem clara, né, no eu. Ele diz assim, o que não está claro é a função simbólica. Então ele está separando, porque ele percebeu já que o pessoal está questionando, dizendo assim, mas para que serve o simbólico? Então ele vai dizer, para diferenciar do imaginário. Por que para ele é importante diferenciar o simbólico e o imaginário? Isto, para nós, é muito fácil de reconhecer. Basta observar, por exemplo, como é que os animais atraem uns aos outros para fazer sexo, tato, gosto, é por aí, né? Nós mesmos escolhemos, né, muitas vezes, parceiros sexuais pelo olhar. A pessoa é bonita, se não é, se chama atenção. Às vezes você pega na pele da pessoa e aquilo, né, não te agrada. Então ele falou assim, sabemos qual é o valor do imaginário. Ninguém está negando isso. Ele fala assim, só que o símbolo é alguma coisa que vai além do imaginário. E para nós, é o nosso campo de trabalho. Nós não vamos ficar trabalhando. Quer dizer, tem um outro seminário onde ele fala assim, o Jung mandava todo mundo desenhar o sonho. Por que ele mandava desenhar o sonho? Assim, cada um usa a ferramenta que acha que deve usar, né? Uhum. Então ele fala assim, mas isso está muito ligado à Gestalt, né? A Gestalt é aquilo que aparece, né? A Gestalt tem, inclusive, uma linha, né? Psicanalite trabalha muito com o aqui e o agora, né? O que você está sentindo agora? O que você está vendo agora? O Gestalt é aquilo, né? É agora. Agora você está aqui. Então, pensa no seu pai como se ele estivesse sentado aqui na sua frente, constrói ele. Quem faz terapia gestáltica é tudo ali no vivo, né? Por quê? Porque quer resgatar todas as experiências que foram sentidas. Não tem nada de errado, só que a nossa linha é uma linha simbólica. Então, vamos separar essas duas coisas, porque se deixarmos ficar junto, nós não vamos conseguir trabalhar. A minha proposta é trabalhar com os três, com o imaginário, o simbólico e o real. Predominantemente, vamos para o simbólico, está mais no inconsciente. Parece que o imaginário está mais na consciência. E ele também provavelmente tinha essa impressão. E ele dizia, inclusive, que tem uma parte que não está nem no inconsciente, nem na consciência, que é o real. Que é aquilo que eu não consigo nem imaginar e nem falar. Ele fala, tem um terceiro, que é o traumático, é aquilo que ficou, mas não ficou muito bem explicado. E ele fala, essa parcela real pode ser sintomática. Porque ele fala, muitas vezes eu consigo falar sobre tudo, mas não falo sobre uma determinada coisa. E vira sintoma. Pode virar sintoma, não é certeza. Então, quando a pessoa está falando e ela manca, ela deixa de falar uma coisa, ela troca uma palavra, né? Ela suspira na hora de falar aquela palavra, e diz assim, opa, tem uma interferência do real. Trabalhar o simbólico para descobrir o que é que pode haver neste outro registro, que é o real, que pode estar sendo simples. É um jeito bem diferente de olhar para o inconsciente, né? Para Freud, estava tudo lá. Lacan diz assim, está tudo lá, mas está dividido em várias partes. E essas partes se tocam, se entrelaçam. E aonde elas se entrelaçam, tem alguma coisa que interessa para a gente trabalhar, inclusive. A hora que uma imagem remete a um símbolo, né, uma palavra, que por sua vez não consegue cobrir totalmente esse real que está ali escondido. Ideias novas, né? Está elaborando aqui, está começando a ir por aí. Eles estão quebrando o pau, sim, porque o Lacan está querendo apresentar uma nova maneira de olhar, né, para o inconsciente, para o eu, né, através do real, do simbólico e do imaginário, e eles estão resistindo, eles estão dizendo assim, não. Né? E inclusive nós não estamos aceitando a maneira como o Lévi-Strauss está trazendo a visão que ele tem, né, dos elementos, da estrutura elementar do parentesco. E eles vão continuar, a briga não para por aí, porque cada um tem uma posição, né?
Mais para frente, o Lacan para de dialogar com os participantes. Ele começa a radicalizar tanto nas opiniões dele, que ele diz assim, não adianta, vocês não me acompanham. No final do ensino dele, ele declara claramente, ele fala assim, eu falhei. Eu não consegui chegar onde eu queria chegar. Porque o que ele está querendo chegar? Ele está querendo chegar em alguma coisa que pega, vamos dizer assim, a teoria freudiana e é o que nós falamos, vira do avesso. Freud estava muito ligado a essas questões biológicas, questões da natureza, os impulsos, os instintos, as forças, as energias, porque ele era um biologista, ele era um neurólogo. E o Lacan pega tudo isso e joga tudo fora. Ele fala assim, isso não presta para nada. Pelo menos não para a psicanálise. Isso presta para as disciplinas onde isso presta, mas não aqui. Trabalhando, aí ele faz aquela comparação maluca lá com o Pascal. Por que ele está falando da graça? O que é a graça? Graça é o fim da salvação. Isso, a graça de Deus. Então ele diz assim, o inconsciente de Freud é mais ou menos como a graça divina. Ela é central e ao mesmo tempo objeto de disputa. Duas grandes correntes dentro do catolicismo disputaram se você deve fazer coisas para obter graça ou se simplesmente você vai obter graça, fazendo ou não fazendo. Que eram os jesuítas de um lado, dizendo assim, o homem por si só já é gracioso. E isto, já vai haver um perdão. Você pode, se você for uma alma boa e coisas desse tipo, obter mais, mas alguma coisa já está reservada. Portanto, não haveria aí uma ideia de inferno. De certa forma, o perdão está sempre colocado em algum lugar aí, porque tem a culpa, né, colocada. Mas você vai ser perdoado, de qualquer maneira. Você pode ter mais ou menos reconhecimento de Deus. E tem uma outra linha que diz assim, não, se você, aquela turma que vendia as indulgências, entendeu? Você pode comprar a graça. Você pode fazer por merecer a graça. E se você não fizer nada, você está danado. Não tem graça nenhuma para você. Se você rezar, você já está do lado daqueles que já estão tentando conquistar alguma graça. Tá? Então, se você não fizer nada e você for um cara que não compra, que não está nem aí, só faz maldade, né? Não reza, não vai na igreja, não vai, você não zero para você. Veja, essas duas correntes disputavam. Isso ficou grave, né, na Revolução Francesa. Uma das bases da Revolução Francesa é a disputa entre essas duas correntes. Dentro da igreja, entre os jesuítas e esses jacobinos que ele está falando aqui. Eles disputaram ao tal ponto que o pau quebrou, formaram-se duas correntes, e uma dessas correntes, que é a corrente jacobina, acaba instigando o fim da monarquia. Porque vai dizer o quê? Que o rei não é divino. Ele era divino, ele era o Deus na Terra. É isso, mas aí os caras vão dizer assim, não, então isto não é mais válido. Veja, as duas correntes começaram a brigar e elas começaram a ter opiniões contrárias umas em relação às outras. E eles tinham uma influência, né, a igreja e o Estado na França eram praticamente a mesma coisa. E várias outras monarquias também eram assim. Então o pau quebra e ele fala assim, o Pascal, Blaise Pascal entra nessa briga e escreve uma série de cartas para defender um dos caras que estava no meio dessa briga, que já fazia parte da Sorbonne, que tinha sido expulso da Sorbonne, estava sendo processado. E ele fala assim, essa história do Freud está parecendo essa história, porque o Lacan, além de tudo, estudava a história do cristianismo desde as suas bases. Agostinho, né? Lembra do teu outro texto que ele analisa lá a conversa do Agostinho com o filho? Base dele. Então ele diz assim, parece isso. Este inconsciente freudiano acabou virando a melhor coisa que ele fez e também a pior coisa que ele fez. Porque para poder explicar isso, ele começou a trazer uma naturalização, uma biologia, né? Forças e energias, e isso e aquilo.
Ele fala assim, qualquer um pode pegar isso e torcer para o lado que quiser. E ele usa exatamente o além do princípio do prazer. Ele fala assim, por que Freud escreve além do princípio do prazer? Porque neste momento ele já tinha percebido isso. Ele fala assim, só que esse texto é muito confuso, porque ele tenta desmontar alguma coisa que ele já tinha levado anos para montar. E aí ele fala, e não é bem sucedido. Exatamente quando ele traz, né, a pulsão de morte, é meio tipo assim, eu não estava considerando isso, agora eu estou considerando e isto muda totalmente a minha teoria. Dizem assim, nós não entendemos a pulsão de morte, joga fora, porque nós queremos continuar com a teoria que você já tinha trazido. Né? Aliás, faz uma nova aí para ficar mais dentro daquilo que nós estamos pensando. E aí ele lança, né, o isso, o eu e o superior. Porque ele tinha muitas pressões também, né? Tem um monte de gente atrás dele dizendo assim, olha, Freud, nós precisamos seguir em frente. Né? Esses tratamentos que você faz aí, que duram 10 anos, não dá. Por exemplo, os ingleses não querem. Os ingleses querem fazer tratamentos de 2 meses. E eles já estão fazendo uma escola à parte. Dá uma resposta aí. E ele responde. Então, ao mesmo tempo que ele diz assim, olha, estou admitindo aqui que tem uma certa confusão, ele cria uma confusão maior ainda. Assim, a partir desta consciência da morte, né, somos mortais, nós temos um outro caminho, completamente diferente. A vida, para a sexualidade, né, para a reprodução, para as relações, ele fala assim, isso muda tudo. Grande parte da teoria freudiana, né, até esse período, não considerava isso. Considerava só uma pulsão de vida, né, automático.